E eu já introduzo nesse assunto aqui a senadora Simone Tebet, do MDB, que gentilmente atende a nossa reportagem. Senadora, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para a senhora. Bom dia, Agostinho. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando através da Rádio Bandeirantes com todo o Brasil. É um prazer muito grande. Muito obrigado. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre a PEC dos precatórios, né, que foi aprovada, enfim. Mas a senhora não fica incomodada, senadora, com esses auxílios, vales e bolsas que são dadas? Algumas delas são meritórias e são necessárias mesmo, né? São uma questão de sobrevivência. Mas será que a gente vai chegar num dia em que o brasileiro não dependa desses auxílios circunstanciais, senadora? É a razão porque eu faço política, porque também tem muita gente de bem que resolveu fazer política apesar da criminalização, né? Basta ser político para ser considerado todos estarem no mesmo balaio. Eu faço política porque eu acredito, Agostinho, eu tenho esperança de que esse dia vai chegar sim. E você tem total razão, vi seu comentário, assina embaixo. Um país que não cuida da sua educação, que não dá a igualdade de oportunidade do filho do rico ter o mesmo nível de escola do nível do mais humilde, vice-versa, ou seja, que a escola pública tenha a mesma qualidade de ensino que as escolas privadas, e com isso dê a oportunidade, a igualdade de oportunidade de todas as pessoas terem um diploma, terem um curso de capacitação, poderem ser inseridos no mercado de trabalho, não para ganhar um salário mínimo, porque hoje o salário mínimo também é um salário de miséria, que mal dá para você colocar alimento e pagar o aluguel. Mas realmente ter um salário médio digno que possa lhe atender naquilo que é mais básico, né? Que é a alimentação, que é aluguel, que é você ter um mínimo de conforto dentro da sua casa, enquanto nós não tivermos governos que não apenas só digam isso, mas assumam um compromisso registrado em cartório, né? Compromisso com um programa efetivo de mudar essa realidade. A gente sabe que só muda em 10 anos, ela é uma sequência de atitudes que precisam ser feitas na educação. Infelizmente, nós vamos passar por essa situação de estarmos tendo que dar assistência às pessoas que mais precisam. E sim, nós precisamos dar assistência. Nós temos, infelizmente, no Brasil um agravante. Nós temos um governo, um presidente da República, um governo insensível, que na pandemia sanitária não soube conduzir o Brasil, e nessa crise de abre e fecha comércio, sem nenhum critério, sem nenhuma coordenação, sem nenhum planejamento, negando, inclusive, até que o vírus existia e que era tão letal quanto foi, né? Negando a morte, consequentemente, negando o direito à vida de tantas pessoas que foram prematuramente. Nós tivemos um aumento assustador do número de pessoas que foram para a linha da miséria e estão passando fome, porque a economia, obviamente, não aguenta graça, principalmente num país como o Brasil. Então, agora estamos tendo que passar por essa situação, Agostinho. Temos que tirar recursos públicos que poderiam estar sendo investidos para poder turbinar o Auxílio Brasil. Agora vai chamar Auxílio Brasil, que é outro erro. Por que mudar o nome de algo que estava dando certo, que era o Bolsa Família? Mas vamos lá. Vamos turbinar o Auxílio Brasil, inclusive com o meu voto, porque eu não posso admitir uma única criança passando fome no Brasil, para a gente até o ano que vem, pelo menos, ou até 2023, tentar mudar essa triste realidade. A senhora votou a favor, como a senhora mesmo disse, foram 61 votos a favor e 10 contra. Aliás, a gente está vivendo uma situação tão confusa no país, né? Que hoje é difícil a gente falar, a oposição vota contra, quem é do governo vota a favor. Talvez seja até positivo isso, né? Que mostra até uma maturidade, né? Porque você votar contra só porque a oposição também não é o melhor dos mundos, está longe disso. Mas estava vendo recentemente, a senhora deve ter visto ontem mesmo, a manifestação de Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência do PDT, elogiando o PDT, que acho que na sua totalidade votou contra a PEC dos precatórios, e criticando, por exemplo, o PT, que é de oposição e que votou a favor. Hoje é difícil estabelecer oposição e o partido a favor do governo, levando em conta votações como essa. A senhora diria que a aprovação da PEC dos precatórios foi um mal necessário, senadora? Bom,
Você disse tudo, um mal necessário. Mas se você me permitir, ali, se a gente for analisar, inclusive, os votos, por que a oposição praticamente quase que toda votou a favor? Porque nós votamos exatamente o que o governo não queria. Vamos lá. Eu votei contrário à PEC na comissão, porque a PEC na comissão era a PEC que veio do governo, modificada para pior na Câmara, a Câmara piorou a PEC, dando calote em todo mundo até 2036. Quer dizer, passando a imagem de que o aposentado, o pensionista, o professor, né, aquele que precisa receber créditos pequenos, que a União deve, morreriam e não veriam a cor desse dinheiro. Então, eu votei contra. Porque o governo queria dar calote para aproveitar esse dinheiro para fazer graça. Eu falo que é fazer graça com o dinheiro que é do povo. Tinha eleitoreiro pensando no ano de 2022, querendo aumentar ou turbinar, como queria a Câmara, o chamado orçamento secreto, ou seja, aquele recurso de emendas da população, fluxo do orçamento de impostos da população brasileira, para que alguns deputados ou senadores tivessem o privilégio de ter muito dinheiro à disposição para mandar para os seus estados e para os seus municípios para poder garantir a sua reeleição. Por que a oposição mudou e nós mudamos? Eu ajudei a redigir um texto em que a gente despiora e muito, mas principalmente garante à população brasileira um mínimo de dignidade de não passar o Natal e o Ano Novo com fome. Nós temos 20 milhões de brasileiros que passam mais de um dia sem comer no Brasil. Sem comer. Comem num dia, não comem no outro. E 5 milhões de crianças passando fome. Então, o que nós fizemos? Nós falamos, é assim? Então, vamos colocar regra. Porque o governo não passava, a PEC não ia passar. E não ia ter dinheiro para pagar os R$ 400 no mês de dezembro. Isso aí é muito sério. Então, a oposição tinha que ter responsabilidade como teve e nós tínhamos a arma na mão, porque o governo não tinha voto. Então, nós negociamos nos nossos termos. Os nossos termos são o seguinte, rapidamente. Nós não podemos imaginar que o Brasil vai continuar quebrado até 36. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fixar uma data apenas até 2026, é o prazo que o governo tem para pagar só parte do precatório. E nós vamos exigir o pagamento total do precatório dos professores do Fundeb, do aposentado, do idoso, do deficiente, os créditos de alimentos alimentícios e as chamadas créditos de pequeno valor, ou seja, até 60 mil, quem tem direito de receber até 60, 66 mil. Segundo ponto, então fixamos o valor e fixamos que esses créditos recebem prioritário, ou seja, é imediato. E segundo ponto que nós colocamos, e esse que é o importante, por isso é que talvez assim, o PDT não teve tempo, ele não estava conversando conosco, não teve tempo de olhar o texto, talvez até, não sei se mudaria. Nós amarramos no seguinte sentido, todo e qualquer espaço fiscal, ou seja, toda e qualquer sobra, em função de se pagar só metade dos precatórios e os grandes precatórios terem que esperar na fila, todo esse espaço de dinheiro e de espaço fiscal que vai sobrar, ele é todo direcionado para a Seguridade Social. Vai ficar na Constituição. O que é Seguridade Social? Saúde, assistência social e, obviamente, que é incluído o Auxílio Brasil. Previdência, assistência social e saúde. Então, na realidade, nós amarramos, é quase que fosse uma redistribuição. Estamos pedindo para aqueles que têm direito a receber valores milionários, que aguardem um pouquinho, não é o que eu gostaria, ninguém quer fazer isso, mas foi necessário para poder esse dinheiro ir direto para a mão das pessoas mais humildes. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a senadora do MDB, a senadora Simone Tebet. Senadora, agora há algumas críticas, ou até, nem sei se crítica, mas preocupações de que parte das pessoas que seriam beneficiadas, que estão na zona de famílias na extrema pobreza, que elas não consigam ser atingidas pelo Auxílio Brasil, porque haveria a restrição do valor a ser pago, levando em conta o orçamento disponível, e que isso criaria eventualmente uma fila de famílias à espera e sem previsão para o recebimento do Auxílio Brasil. Esse risco de fato existe, senadora? Isso também nós procuramos resolver nessa contraproposta que nós fizemos. Eu sei a fundo porque eu ajudei a
os meus colegas a redigir esse texto, onde nós também demos um pouco mais de espaço fiscal, um pouco mais, consequentemente, de dinheiro, porque o dinheiro existe, a gente só precisava do espaço fiscal, para poder cobrir também, se o governo precisar, aumentar por baixo. Tá? Hoje, a gente prevê algo em torno de 3 milhões de famílias. A gente acha que pode chegar a beneficiar ainda mais. Hoje, nós temos 17 milhões recebendo o chamado agora, a partir da medida provisória de Auxílio Brasil. Vamos lembrar que era o Bolsa Família. Nós temos 17 milhões de famílias recebendo. Ele vai poder ir com esse espaço fiscal para 21 milhões de famílias. E isso também é temporário, Agostinho. A expectativa que a gente tem é que abra um espaço fiscal esse ano, para o ano que vem, de mais de 100 bilhões, são 106 bilhões, vai para pagar metade do precatório, esses precatórios todos que nós falamos que estão protegidos, das pessoas mais humildes, e a outra parte para pagar o Auxílio Brasil e incluir até 4 milhões de famílias. A gente não tem números, só o Ministério mesmo da Economia que tem e a equipe do governo federal. Mas também a expectativa é que já no ano de 2023, por conta do reaquecimento da economia, o ano que vem vai ser ainda um ano muito difícil, essas famílias vão ser automaticamente, paulatinamente inseridas no mercado de trabalho, começando às vezes com a informalidade, depois indo com carteira de trabalho assinada. Então a gente vai ter um aquecimento da economia. O Brasil é muito rico, é muito forte. Ele, infelizmente, nesse aspecto, o problema nosso é que nós temos desgovernos, senão nós teríamos um país muito mais igualitário, mas mesmo com desgovernos, nós temos um processo eleitoral também pela frente, nós temos a perspectiva que 2023 é um cenário bem melhor e, consequentemente, ao invés de aumentar o número de famílias beneficiadas, a tendência é essas famílias serem inseridas no mercado de trabalho, abrirem espaço para ou não ter mais um aumento de números ou até haver uma redução do número de famílias beneficiadas. Estamos conversando com a senadora Simone Tebet, do MDB. Essa entrevista está sendo transmitida também pelo portal UOL. Senadora, agora a medida, essa PEC aprovada ontem pelo Senado, volta para a Câmara, né? Para quem não conhece bem como funciona esse trâmite, ninguém é obrigado a conhecer, como nós temos que conhecer, a senhora também, lógico. Agora volta para a Câmara porque o texto foi alterado, o texto original da Câmara foi alterado pelo Senado, não é isso, senadora? Isso, Agostinho. Até está tendo uma polêmica que envolve aí o presidente da Câmara, que disse, nós vamos mandar para uma comissão especial, só vamos promulgar o que a Câmara e o Senado aprovaram em conjunto. De um lado é verdade. Uma emenda constitucional, e não pode ser diferente, ela só pode virar lei, vamos dizer assim, estar na Constituição, como ela não passa pela sanção do presidente, o presidente da República não põe o dedo na feitura de uma emenda constitucional, ela só pode efetivamente produzir efeito na vida das pessoas se a Câmara e o Senado aprovarem o mesmo texto. Enquanto a Câmara e o Senado não aprovarem o mesmo texto, ela não sai do papel. Qual é a saída que se tem desde que a Constituição é a Constituição? Naqueles artigos que a Câmara e o Senado concordam, você pode promulgar, ou seja, pode já valer para as pessoas. E aquilo que é polêmico fica na discussão até as duas casas concordarem. E por conta disso, o presidente da Câmara Livre disse, não, nós vamos agora mandar para a comissão especial e só vamos promulgar aquilo que tem consenso. Naquilo que tem consenso, a oposição, nós fomos já prevendo essa estratégia do presidente Lira, nós nos cercamos de cuidado para só abrir o espaço fiscal agora para o governo, se ele quiser, promulgar agora o presidente do Congresso, para que ele consiga cobrir o Auxílio Brasil referente a esse mês de janeiro mês de dezembro e mês de janeiro, para evitar que ele não promulgue a vinculação desse recurso só para o Auxílio Brasil e para o precatório, e com base nisso coloque na gaveta e aproveite para fazer graça com esse dinheiro que a princípio teria de sobra. Emendas secretas, RP9, colocar dinheiro na mão de deputados e senadores para jogar para os seus estados e municípios sem nenhum critério. Então, nós amarramos de tal forma o texto que a única coisa que a Câmara e o Senado concordam, ele pode promulgar agora sem prejudicar a nossa estratégia de não deixar esse dinheiro solto.
Quer dizer, e aí com isso, se houver, digamos, o fatiamento e sendo aprovado, promulgado o que há de consenso entre a Câmara e o Senado, aí a ideia é que o Auxílio Brasil já fosse pago já nesse valor de R$ 400, não é isso? Já a partir de dezembro. Sim, sim. Já, da forma como nós fizemos, pensando que ele pudesse querer fazer isso, a gente também não queria prejudicar em forma alguma, muito pelo contrário, foi só por isso que nós mudamos e votamos favorável, nós deixamos um dos artigos igual ao da Câmara. Nesse artigo é justamente aquele artigo em que o governo queria passar a data de análise de ajuste de teto para dezembro. Quando ele passa do meio do ano para dezembro, como teve muita inflação, abriu um espaço fiscal maior, eu não lembro agora de se 50 bi, alguma coisa assim, mas o suficiente para se somar ao recurso que o governo já podia gastar com o Auxílio Brasil para garantir o Auxílio Brasil turbinado, vamos dizer assim, com não mais de R$ 200, mais de R$ 400, pelo menos nos próximos 2 meses, acho que talvez até um pouco mais, porque você faz a análise a trimestral do fluxo financeiro orçamentário do governo. E aí daria tempo, em fevereiro, da Câmara, obviamente que teria que fazer um esforço concentrado e votar, chegar num consenso Câmara e Senado em fevereiro para aprovar. Mas esse é um problema do governo, acho que o governo tem condições de estar conversando com a Câmara, de repente até pode fazer um acordo para, em regime de urgência, devido à urgência, inclusive, da matéria, se acelerar os prazos da comissão especial e, quem sabe, até votar esse ano mesmo na Câmara. Mas aí eu já não posso dar pitaco, porque, como senadora, eu não posso, obviamente, interferir naquilo que é da soberania da Câmara dos Deputados. Mas eu acredito muito que a Câmara dos Deputados terá o bom senso, o equilíbrio, a maturidade de fazerem o que precisa ser feito pelo país. O que nós não podemos é ter um Natal e um Ano Novo feliz para uma minoria e infeliz para a maioria da população brasileira de não poder colocar pelo menos arroz, feijão, né, uma mistura, poder comemorar o Natal, o Ano Novo e comemorar, né, o fato de estarmos saindo dessa pandemia do coronavírus com dignidade. É isso, aliás, em relação à pandemia, né, a gente esperava ter um final de ano mais seguro, mais tranquilo, se é que dá para dizer assim, mas com essa variante nova, né, senadora? A gente ainda está aguardando para tentar entender, para que os cientistas nos digam exatamente que risco ela representa. Mas em relação ao nosso governo, a gente aprendeu pouco, né, senadora? O presidente continua insistindo em alguns pontos que pareciam já superados, que a humanidade já superou, mas, por exemplo, em relação ao passaporte da vacina, parece que o presidente continua irredutível em evitar qualquer controle, qualquer restrição na entrada de estrangeiros aqui no Brasil, né, senadora? Você foi gentil, Agostinho, falando que o governo aprendeu pouco. O governo aprendeu foi nada. Né? Quem é negacionista. Quem nega e acredita como uma comunhão de fé equivocada e distorcida e tenta implantar a sua própria realidade e verdade para as pessoas, não aprende nunca. O governo não aprendeu, o governo continua achando que os números de mortes são superlativos, que não houve essa fatalidade de mais de 615 mil vidas prematuramente perdidas. Ele acredita que ele fez o certo quando mandou todo mundo para a rua e com isso ele de alguma forma protegeu a economia, quando foi exatamente o oposto. Veja o setor de serviços, comércio, bares, restaurantes, que é o setor que mais gera emprego no Brasil, quase 60% dos empregos diretos e indiretos no Brasil vem do setor de serviço, foi o principal atingido, porque todo mundo teve que ficar em casa e, consequentemente, precisou utilizar-se menos de serviços prestados pelo cidadão, pelos trabalhadores. Né? Veja o estrago que foi feito fruto dessa visão equivocada de mundo. É uma visão equivocada de mundo. É um governo que não merece gerir a vida dos brasileiros. É por isso que nós somos tão atuantes, a bancada feminina em especial, tão atuante na CPI da pandemia. Acho que nós entramos, todas nós, mulheres, e nós temos senadoras da base do governo, nós entramos comovidas como mães, é natural, nós somos mesmo mais sensíveis, e não acho nenhum demérito dizer que a mulher tem uma sensibilidade maior, nós entramos totalmente comovidas, consternadas, entristecidas e saímos indignadas e revoltadas
de ver quantas mortes poderiam ter sido salvas, quanta dor poderia ter sido evitada se nós tivéssemos um mínimo de coordenação do governo federal, dando um mínimo de suporte a estados e municípios para que pudéssemos dar paz de espírito às pessoas que estavam doentes dentro dos hospitais, aos familiares. Mas, enfim, né, são por essas e outras razões que hoje nós estamos no Senado agora correndo atrás do prejuízo e tendo, por exemplo, no meu caso, que votar uma PEC que a princípio eu tinha votado contra, que é uma PEC que era do calote, mas eu acredito, eu resumo numa única frase, Cristina, eu até usei a tribuna para dizer isso ontem. Nós transformamos a PEC do calote na PEC da responsabilidade social, onde todos os pequenos valores, até 65, 6 mil, os aposentados, portanto, os idosos, os deficientes, os créditos alimentícios vão ser pagos na integralidade, mas aqueles grandes créditos vão ter que aguardar um pouquinho, não é o que nós queríamos, repito, eu sou muito favorável à responsabilidade fiscal, às âncoras fiscais, mas a gente precisava fazer isso para poder salvar, estou falando de salvar mesmo, vidas, salvar a saúde física e mental, o intelecto de crianças que não podem passar fome. Se passarem fome na sua infância, terão uma adolescência e uma vida adulta comprometida. Então, é aquela coisa, né? Eu encerro da forma como você começou. Foi uma escolha entre o ruim e o péssimo? Foi. O péssimo nós tiramos e colocamos algo um pouco mais razoável, porque era a única coisa que tínhamos. Infelizmente, no Brasil, com esse governo é isso. Chegam projetos que não são necessariamente bons, são muitas vezes ruins ou péssimos, nós temos que transformá-los em projetos regulares para poder permitir que a economia continue girando e que a gente não tenha um aumento maior ainda de desemprego no Brasil. Senadora Simone Tebet, quero agradecer demais a senhora. Eu sei que a senhora está no meio de um evento, parou para atender gentilmente aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas a senhora me permite, é uma última questão que é relevante. A senhora falou da CPI da Covid, a senhora teve uma participação destacada na CPI da Covid, quem acompanhou percebeu isso claramente. E depois de tudo que foi dito, ouvido, descoberto pela CPI, foi muita coisa, a gente imaginava uma ação mais urgente, né, mais pronta da Procuradoria-Geral da República. Não foi bem assim, mas agora, finalmente, o procurador Augusto Aras abriu 6 novas investigações, né, são investigações preliminares que envolvem, além do presidente Bolsonaro, ministros e também parlamentares. No caso do presidente Bolsonaro, as acusações são de crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento, emprego irregular de verbas públicas, além de prevaricação na compra da Covaxin, enfim, entre outras acusações. Demorou mais do que se imaginava, mas a senhora acha que daqui pode sair alguma coisa, ou relevante, ou vamos ter que aguardar mesmo o Tribunal Internacional, senadora? Eu acho que pode sim. Obviamente que o mais importante agora é que essa investigação ela caminhe. Obviamente que não é um processo rápido. Nós vivemos no Estado de Direito, um Estado democrático, onde as regras precisam ser observadas. Isso vale para o Chico e para o Francisco, ou seja, vale para o cidadão, para o trabalhador e vale para o presidente da República, ainda que o presidente tenha foro privilegiado e tenha uma justificativa constitucional, lógica para isso. O que a gente espera agora é que a justiça seja feita dentro dos rigores da lei, dando o devido processo legal e o contraditório para os acusados, mas que ela não seja tardia, que ela não tenha protelação, que não tenha recursos protelatórios e que nós possamos, aí ao final, quem sabe, de um ano, já ter absolvidos aqueles que realmente não têm culpa, mas a condenação por essas mortes que não podem ficar impunes. Eu acredito na justiça, eu sou advogada, eu tenho que acreditar por tudo que eu já vivenciei e por saber como é que funciona o sistema. E para isso também existe o Congresso Nacional, que é uma casa política que tem o poder, sim, de fazer a pressão legítima, é uma pressão legítima, nos órgãos de controle, de fiscalização e no próprio judiciário, para que as decisões e as sentenças saiam. Eu confio, repito, na justiça e principalmente confio, porque sei que essa pandemia no Brasil, ela só foi da forma como foi, por omissão dolosa, que teve a intenção de muitos agentes políticos, que a justiça vai ser feita. Não vamos nos esquecer, não foi só a omissão de não comprar vacina,
vacina. No meio do caminho, aproveitando a falta de vacina e o desespero das pessoas, se tentou levar vantagem na ordem de bilhões de reais, querendo superfaturar a vacina à custa da dor e da morte de muita gente. Senadora Simone Tebet, do MDB, foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes e até breve, senadora. Eu que agradeço. Um abraço ao Datena e toda a equipe de vocês. Muito obrigado. Senadora Simone Tebet.